E a imprensa ajudou a me divulgar. E quando eu participei de alguns programas, no caso do Pânico, teve aquele episódio com a Maísa, porque o Silvio me levava sempre no programa dele. Eu participei de mais programa na Rede TV do que no próprio SBT, como convidado. Mas o Silvio nunca deixou de me convidar no programa dele. Do Pânico, como que foi a participação? Do Pânico foi um Vale Night, né? Porque eu tinha levado fora da Maísa, porque foi um namoro que o Silvio Conta tentou fazer. Então. Esse da Maísa foi um divisor de águas na minha vida, porque eu fiquei muito mais conhecido depois desse episódio. Eu lembro. Deu um engajamento, eu sou muito grato à Maísa. As pessoas acham que eu tenho alguma coisa contra ela, não tem nada não. Porque ela me deu um engajamento terrível, espetacular. Uma coisa que eu fui de 70 mil para 190 mil seguidores em 3 dias. Só com esse programa. E com esse programa, depois o Pânico me chamou para fazer o Vale Night. Sei. O programa era qual do Silvio que era? Era o das 3 pistas, era o das 3 pistas. Aí ele começou o programa antes de começar o game. Ele, olha, Maísa, você começou muito cedo aqui a despontar, muito nova, o Dudu também. Você está solteira, ele também. Aí começou a querer fazer um namoro. Aí, se eu tivesse falado não e ela não morria, não ia ter dado esse engajamento que deu. Aí eu comecei, não, Silvio, vamos em frente. E ela, não quero. Não, mas dança comigo, não quero. Aí eu falei, quem do auditório quer dançar? E eu. Aí catei uma menina lá, dancei com ela, ainda dei um selinho nela. Virei meme depois, que ela tava de batom, ficou o batom na minha boca. Fiquei o restante do programa inteiro com o batom na boca, virou meme. E tomou um toco da Maísa. E o Silvio pagou ainda R$100 pra moça. Eu terminei de dançar e dar o selinho na moça. O Silvio ainda deu R$100 à moça e falou assim, ó, toma aqui. Você deu um verdadeiro show, parabéns. Tá vendo, Maísa? Não quis? O Dudu, olha, já arrumou a moça pra ele. Mas foi engraçado a Maísa. O que ela falou? Ela falou, não? Não, ela falou, ele é engessado. Ele é muito duro. O que é? Ele é duro. Olha lá. Aí, ó, esse dia. Olha lá, eu tava com a boca ainda meio batonzada lá, que eu dei o selinho na menina. E depois cataram a menina, entrevistaram ela pro TV Fama. TV Fama entrevistou, achou essa menina, entrevistou ela, graças a Deus, ela falou que eu beijo bem, mas foi só um selinho. Só um selinho, pô. Olha lá. E nesse dia eu lembro. Aí deu um bafafá, essa história cresceu tanto que o Silvio, esperto, falou, eu vou aproveitar, vou monetizar. Vou trazer novamente os dois no programa. Só que esse programa não foi ao ar. Ele combinou comigo. Só sabia o Fabiano, o diretor dele, o Silvio e eu. Porque eu já tava na emissora nesse dia pra fazer o jornal de manhã. Aí o Silvio falou, ó, eu vou gravar. Aí eu tava dançando, né? Imagens aí, ó. Imagens aí. Isso aí eu fazendo a dancinha. Esse é o programa que foi ao ar. Esse foi ao ar. Tá. E o que não foi ao ar, como que era? O que não foi ao ar, lembra o jogo dos pontinhos? Claro. Que tinha a Lívia, o Petone e tal? Claro. O Silvio fez um dia normal esse quadro. Chamou, e nesse dia a Maísa participou, porque acho que tinha faltado um convidado, e foi ela. Só que ele tinha marcado comigo, e só sabia eu, ele e o diretor. E eu tava na emissora no dia de manhã, e o Silvio começava a gravar 10 horas. 11 da manhã. Tá. Aí, de repente, eu terminei o jornal, aí eu fiquei na emissora até dar o horário da gravação do Silvio pra poder participar. E aí, de repente, o Silvio, segundo a Flor me contou, o Silvio chegou no camarim, com todo o pessoal do Jogo dos Pontinhos, inclusive a Maísa, e falou, olha, Maísa, você topa qualquer tipo de brincadeira? Ela topa. Com qualquer tipo de pessoa? Topo. Beleza. Aí foi pro palco, aí começou o Jogo dos Pontinhos. Aí todo mundo achando que era mais um Jogo dos Pontinhos normal. Só que perceberam que além das cadeiras e todo mundo ocupando o Jogo dos Pontinhos, tinha uma cadeira vazia de um lado e do outro. Aí o Silvio, vocês estão vendo essa cadeira vazia? Pois é, tem motivo. Maísa, você conhece o Dudu Camargo? Isso depois da polêmica. Sei. Aí ela, Dudu Camargo? Não sei quem é. Fez desentendida. Sei. Aí o Silvio pegou e falou assim, só um instante, pode entrar, Dudu Camargo. Aí eu entrei. Aí ele falou, Dudu, você sente ali naquela cadeira. E colocou a Maísa na outra cadeira. E fez um debate. Fez tipo uma tribuna pra ver quem tinha razão nessa polêmica. Olha lá a moça, eu beijando a moça. Olha lá. Ela ganhou ainda 100. Olha a cara da moça ali do lado. Olha o nariz da menina, tá vendo, velho? E olha que não era nem o Hulk, né? Olha. Não, olha a cara do auditório ali, olha, impressionado com o que tava acontecendo. Aí, de repente, um debate tipo... virou uma tribuna. Sei. E o nome do quadro, aí ele criou o nome do quadro. Quem tem a razão? Quem tiver a razão vai faturar R$2.500. Aí, de repente, eles chamam um VT das ruas. Um povo fala
Sobre isso. Sobre isso. Quem tem a razão? Maísa ou o Dudu? Aí o povo opinou. Deu empate no Povo Fala da rua. Sei. Aí ele jogou pro Pontinhos. Lívia Andrade, qual a sua opinião? Quem tem a razão? Aí cada um dos pontinhos foi dando a opinião. Aí deu empate geral. Aí ele ia dividir o valor. Só que antes ele falou, como um bom tribunal, vamos dar a oportunidade para os envolvidos se pronunciarem. Se pronuncie, Maísa. E ele ficou pilhando ela o tempo todo, falando, Maísa, você viu? Ele foi lá no Pânico, você não quis ele pegou aquelas mulheres bonitas do Pânico. Ele arrasou, ele deu um verdadeiro show. Ficou pilhando ela. Sei. Aí deu a oportunidade dela falar. Aí ela, olha, eu fiquei muito chateada, porque ele não tem que pedir desculpas a mim, ele tem que pedir desculpas aos meus pais. Quando ela falou isso, ela começou a chorar. Nossa. E quando ela começou a chorar, ela saiu de cena e foi embora, foi pro bastidor e foi no meio da gravação. Aí o Silvio, tá vendo? Essa é uma insubordinada. Fabiano, não chame ela mais pro meu programa. Dudu, você tá com a razão. Você levou o prêmio completo. Ela abandonou o programa. Esta menina é uma insubordinada. Isso do programa. Sim. E pagou os 2.500 pra mim. Aí, de repente, deu até demissão nesse dia. Por quê? Porque a Patrícia pensou que a moça que tinha chamado que a moça que tinha feito assim pra Maísa sair do palco. Ah, que era... E não tinha feito, a moça só foi amparar ela. Aí rolou até demissão dessa mulher aí, Sei. com muitos anos na casa e tal. Aí eu me lembro que deu um bafafá. Cara, que aí nesse dia eu fui no camarim do Silvio, olha, os pais da Maísa estão putos com você. Ué? Falou assim, estão putos com você. Mas eu já conversei com ele, já dei jeito. Eu tinha um defensor ali, né? Sei. E aí... E ele já falou, tipo, não vai pro ar? Aí ele já tinha... Não, pra ele ia pro ar. E aí, a direção na época tava crescendo muito o assunto, aí decidiu não colocar no ar. Caramba, não sabia colocar no ar, disso. E você chegou a falar com ela depois disso? Não, eu não encontrei mais. Primeiro que eu não encontrava com ela, eu encontrava nessas gravações, só nas porque gravações. ela na época gravava novela, então ela gravava à tarde ou à noite, e eu fazia o jornal pela manhã, então não tinha esse... Só 2 vezes que eu encontrei com ela, aliás, 3, essa gravação que não foi pro ar, essa gravação do programa no dia, e uma vez antes disso tudo, que foi numa premiação lá em Barueri, eu recebi um prêmio jovem, Sei. e ela também, aí estávamos no mesmo dia. E a gravação do Pânico, como que foi pra você? Aí do Pânico, pô, foi uma explosão, porque me deu uma visibilidade com o público jovem. E com o público de forma geral. O jornal começou a aumentar a audiência. Por causa Porque eu comecei a ficar nos Trend Talks do Twitter com essas histórias e com as participações dos programas. Aí eu fui participando de vários programas. Aí participei a primeira vez do Danilo Gentili, lá no De Noite. Aí eu comecei a circular por alguns programas e a audiência correspondeu. Porque aí todo mundo falou, ó, tô simpatizando, já sei quem é o garoto, vou ligar lá de manhã, vou assistir, vou ver se é diferente mesmo. Furou a bolha. Aí eu comecei, aí o jornal, que a média da emissora era 1,5, 2, na faixa foi pra 3,5 média. Aí começou a dar os primeiros picos de 4, pico de 5, aí começou a virar a faixa.